Quem foi a maior surpresa dos últimos 10 anos da Champions? Surpresa. Legal essa. E aí, ó, o seguinte, claro que a gente tem Já o tá Napoli... errado. Não, peraí, claro que a gente tem o Napoli de 2022, que pode ser que chegue numa semifinal, numa final que pode cair nas oitavas. Mas aí, Tá jogando a surpresa... muito mesmo. Pois é, e a surpresa... Entenda como você quiser. Se vai ser a questão do futebol bonito, Claro. de repente um time que Sim. não estava cotado para chegar e chegou na A maior semifinal. quebrada de cara minha nessa fase dessa Champions é o que tá fazendo o Napoli. Eu não Pois é, esperava então, toda essa exatamente. bola. Aí E na entenda a Série surpresa A como também. você quiser. O Sim. critério é teu. Mas nós beleza? estamos, ó, o critério. Tu tá Ah. falando do Napoli, nós estamos na primeira fase. Sim, Não sei, sim. é, momento. Pois claro. é, Temos uma Copa tem, do Mundo. Tem times esse mata-mata aí que avançaram muito mais. Sim. Não, mas também não tem como o Mas, Napoli claro, avançar mas, mais. querido, né? viu, o que eu quero dizer é Momento, isso. pô. Colocar o Napoli aí nesse mata-mata, o Napoli Tá certo, é. mais ou menos, porque o Napoli Não, só mas tá é o numa que primeira tem agora, fase. não pode Mas é chutar. questão Presente, você pô. vai analisar, por exemplo, o Leipzig de 2020 até onde ele chegou, até a semifinal. E outra Analisou coisa, ele tá jogando o Napoli demais você mesmo. analisa até Desculpa, agora. vê o critério, abraço a produção, o critério de botar o Napoli aí, ele perde pros outros porque ele não foi ao mata-mata Mas ainda. sim, mas não, é mas evidente, tudo bem, mas ele querido. vai, É inclusive. só isso, é um critério que eu tô... Olha os outros. Não, tu tá errado agora. Você que tá Olha os outros, tu tá Ó, errado. Olha vamos os lá outros então, lá. ó. Lógico, os outros Napoli campeonatos de já acabaram, estão no 2022 meio, pô. contra o Leipzig de 2020. Temos a Ajax de 19 que eliminou o Real Madrid contra o Borussia que chegou à final de 2013. A Roma de 18 que ganha do Barcelona contra o Mônaco de 17, do Mbappé inclusive, né? Foi para a semifinal. 2021 temos Villarreal. o Villarreal e E o também Atalanta. a Atalanta de 2020. Isso. Vamos começar lá em cima então desse Napoli. O Leipzig A de Atalanta 2020. é do Super Agosto, né? Super Daqueles Agosto jogos. também. Exatamente. né? Assim- Ficou a 2 minutos assim de como- eliminar o Paris Assim como o Saint-Germain. Leipzig, né? Exato, exato. Que chega e é eliminado para a equipe do Paris Saint-Germain na Foi, né? semifinal, né? Na semifinal da Liga dos Campeões. E aí, ô Ricardinho Martins, quem para você foi mais surpresa? Lembrando que o Leipzig Não participava... necessariamente se o não melhor tem- time, né? Exato. O que não se esperava, né? O critério é teu. Se não me engano, foi a terceira participação em 2020 do Leipzig e bateu Era uma pouco semifinal. É assim, na verdade, o Sheriff tinha que estar aí, né? Porque o Sheriff é a maior surpresa da história da Champions. Um jogo né? só, sim. Não interessa, mas não interessa. Meu critério é Sheriff. O seu critério não tem critério. Mas não tá. O Napoli joga demais. É muito bacana ver o Napoli jogar. Eu tive a oportunidade de fazer 2 jogos do Napoli na fase de grupos, assim. Eu saí do primeiro embasbacado com o que eu vi esse time jogando. Mas não teve resultado ainda, né? Ele faz uma... Mas ele está tendo, Ele né? vai, vamos ver se ele vai ter nas Vem oitavas, comigo, né? vem É comigo, lógico, ele irmão. já está, né? Estava no primeiro claro. lugar que tem o Mas Liverpool. eu nunca imaginei na minha vida que eu achei ver o Leipzig numa semifinal. Leipzig. Para você é Leipzig. Lembrando que foi assim também. Eu tô aqui para Mas fazer foi. o... Mas tentar, foi. né? Foi um jogo só, o Super Só Agosto. colocar os mas pontos, foi. né? No Super Agosto, Mas foi. num momento diferente, né? De O pandemia, maior e enfim. melhor a pergunta, né? Eu entendo isso aí também. Então, eu acho que facilita para nós, para critérios, porque fica essa coisa melhor maior. De novo, para mim, entre tantas queimadas de largada. língua e que... Não. Mínimo. Candidato. Kelman Júnior, por favor. Vou perder a chance nunca, mano. Nunca. O Napoli, assim, não esperava tudo isso. E tá bacana na Série A, tá bacana na Champions, né? O Leipzig, até pelo Super Agosto, a parada, jogo único. Eliminou o Atlético de Madrid. Sim, tá ok. É mais surpreendente. Para mim é melhor o Napoli, mas é mais surpreendente o Leipzig. Vai, Leipzig. Se rendeu pra mim. Não, 3 de a novo. 0, Não, 3 a 0 então Leipzig. Não, candidato. Mas eu entendi. Então Leipzig. Não, candidato. Uma tese gigantesca para dizer o seguinte, candidato. com dor no coração. Não tem pro outro razão, lado, Fred. vamos pro outro lado da Não, chave ali, ó. candidato. O Ajax de 2019, minha binário, Nossa né? Senhora, esse Ajax é loucura, hein? O Ajax que E veio Borussia de da 13 chamada que chegou à final. pré-Champions. Ele veio O da fase Ajax. classificatória. Assim. E aí sai naquele gol maluco, né? Do Lucas. Meu Deus do céu, aquele gol lá. Eu até anotei aqui, ó, sensacional do alguns. jogo, Tinha o Delite, Frank de Jong, David Neres, Anthony Ziyech, Tadic, Van de Baita Beek. time. Tadic tá lá até hoje. Aí desmanchou o time. Então, Só tá mas o assim, Tadic desse- era um time que meteu 4-1 no Time Bernabéu. maravilhoso ele vai jogar. Ajax e o Borussia de 2013 que chega à Com final, Leva- né? Que chega à Leva final. Royce, E aí, Royce. senhores, o Mauro? Assim, é surpresa, assim, de novo, estamos falando de um time tetracampeão. E quando tetra, o Ajax foi um dos maiores times que eu vi na vida de 95, e não precisa dizer que um dos maiores times da história é o tricampeão de 71 a 73, que tinha Cruyff, e a primeira temporada tinha o Rinos Mitchells, e aí tinha o Kovac, que era um romeno. Não é surpreendente o Ajax fazer o que fez, embora o time muito jovem, De Ligt e De Jong. E o Borussia Dortmund campeão em 97 nem tão surpreendente, mas eu não imaginava que fosse tão longe o Dortmund naquela temporada com o Clopão na massa, então eu vou com o Dortmund. Dortmund, e aí, o Pretzel? 2 a 0 Dois. Dortmund.
Eu vou no Ajax. E Um time que surpreendente saiu, foi o Ajax não chegar na final. um time que saiu da Caiu pro pré-Champions e fez o que fez. E fazia tempo que não estava no holofote, Sim, né? sim. E toma um gol que dificilmente vai sair de novo do jeito que saiu. É 2-1 aí, mas esse Ajax foi surpreendente. É bem Como legal disse o esse Mauro, né? mata-mata. A camisa aí a gente não pode comparar também. Se a gente for fazer essa brincadeira de Ajax e Borussia Dortmund. A diferença é estrondosa. Se você falasse qualidade Ajax de time, construiu. pra mim o Napoli é bem melhor que o Sim, Leipzig e o sim. Ajax melhor que o Dortmund. O Ajax tocou 4 no Real Madrid dentro de Madrid. isso. Bom, time vamos bonito de voltar ver, lá né? pro outro lado da chave. Então, o Mas ali, Villarreal... ó, o Leipzig já passou do Napoli lá, né? Já passou o já Leipzig botar. e já passou o Borussia Dortmund. É mais É travou a verdade. tela. Será que deu ruim aí na arte? Acabou o programa? Não, travou a tela. Não. Tá tendo ainda. Ó, Xandão, A corneta tem, né? Xandão, você tá Que perdendo a linha noção, pretzel. hein, Xandão? Que linha Villarreal e pretzel. Atalanta. Corneta. Que linha Perdendo. pretzel. Que linha Perdendo. pretzel. Vai, Pretzel. Villarreal e Atalanta. Villarreal e Atalanta. Pareceu, pô. Atalanta, assim, ó, porque assim, ó, o Villarreal impactou ano passado, mas para mim, o Villarreal ele já tem participações ativas na Champions, em outras perto, edições. Repetindo, Semifinal de inclusive, 2006. repetindo uma Eu ia falar semifinal. semifinal, A final. Atalanta era estreante, certo? Essa E desculpa, o time é final do surpreendente. Riquelme, né? Sim, time do Riquelme, né? foi, Time do Riquelme. Entendeu? Ah, sim. Então acho que a Atalanta foi surpreendente, a Atalanta foi mais impactante mesmo com um jogo só e tal, essas coisas. Porque por causa da pandemia, Sim, né? Se classificou no último jogo, ninguém esperava também. a Atalanta, pra O mim Villarreal Atalanta. que elimina a Juventus e Bayern. Eu vou com o Villarreal, embora tenha essa história maior que a Atalanta, porque aquela Atalanta eu gostava muito, já gostava, mesmo quando ela começou mal, aquela Champions, eu gostava muito daquela fazia no Campeonato Italiano, o trabalho do Jump. Assim, eu vou de Villarreal pela surpresa, eu não esperava que o Villarreal fosse passar do jeito que Que passou. nem ele esperava. Nem ele. A Atalanta tem um futebol bacana, bonito, como mostrei nas outras temporadas. Então, por esse fator surpresa, eu fico com o Villarreal. O Villarreal eliminou o Bayern, Sim? certo? Não deu nada, mas sim, em casa, gol no final. Só isso de aí. Allianz Arena. Ganhar do Bayern é uma das coisas mais difíceis do mundo. E eliminou Do na mundo. Allianz Arena, em Munique. Então, é Villarreal. Villarreal, então, de 2021. Aí do outro lado, pra gente fechar, Roma de 18, aquela situação lá do Barcelona, Do Barcelona, né? os 3 a 0. Enfim. E Mônaco de 2017, Do Mbappé. que tinha Mbappé. E Bernardo Silva. Só isso. Tirou o City do Guardiola, Fabinho, né? sim. Eu acho que o Dois time jogos da Roma sensacionais. era pior tecnicamente do que o Mônaco. Quem Mas surpreendeu sim, mais? sim. Mas qual é o feito mais Quem surpreendeu não, mais? de novo, pesado? o Você tirar o conceito Barça ou você surpresa. tirar o City? O Mônaco foi campeão francês. Isso. Conceito surpresa pra mim é a Roma. Eu não esperava que a Roma passasse. E, de novo, todos os Tomou meus 3 a votos... 0, né? Todos os meus votos Sim. são pela surpresa. Agora, se fosse quem era melhor time, era exatamente o contrário dos meus votos. Perfeito, Nesse perfeito, sentido. perfeito. Pra mim, passei os outros 4 que eu não De votei. surpresa é a Roma. Roma, sim. Roma. Se jogar mais 60 vezes, ela não faz o que fez. Exatamente. 3 a Então, 0. Embora Roma- aquele Barça tivesse... Roma vence do no ano seguinte Mônaco. perderam Mesmo pro assim, Liverpool. mas Não, mesmo sim, assim. sim. E aí nós temos lá, senhores, Leipzig e Villarreal. E aí, ô Ricardinho? Cara, eu ainda vou pela história espetacular do Leipzig. Porque, assim, é algo que já tem algum tempo Sem no futebol, tradição né? nenhuma, né? Desconhecido. É um time que tem novo, né? que tem uma estrutura ideia. muito... Tem Não, uma e ideia, tem uma é. estrutura muito Conjunto, forte por dinheiro, trás, tem sim. muito dinheiro, né? Por tudo aquilo. Mas o que eles fizeram, chegar a uma semifinal, apesar que o outro ganhou do Bayern de Munique. Então, né? em Munique, Agora E já aí? fiquei... Segunda Eu falei de semifinal. um, mas lembrei do outro. Eu vou no time espanhol. Villarreal. Vou E aí, no Villarreal. Esse ano tá dando vexame na La Liga, né? Sim. Tá dando E aí, vexame. Preto? Villarreal. Guardou tudo pro ano passado, Não, Tino. é difícil tu manter esses times médios, é difícil tu se manter tão bem assim de uma temporada para outra. O que eu imagino. A Atalanta não, a Atalanta tem se mantido. Tem se mantido. Então, acho que ela é vice-líder do italiano, atrás do Napoli. Ela tem feito boas Vice-líder. temporadas, né? E aí, ô Xandá? Leipzig ou Villarreal, É. cara, são impactantes os dois, né? Mas eu acho que o Leipzig pegou um jogo só. O Villarreal pegou 2 jogos, né? Contra o Bayern. Pois sim. é. Em Tem Munique. situação, verdade. também. Lembrando que a população inteira de Villarreal caberia na Allianz Arena. Perfeito. E foi eliminado pro Liverpool jogando bola. Foi, lutando. Foi, Sim, foi. Na semi. Foi, não foi? E aí? Difícil. Mas, Villarreal porque Então, teve 2 jogos. Já passou o Villarreal, quer falar alguma coisa? Já foi. Sim, para mim é Villarreal Villarreal também. E lembrando que no jogo, se fosse um jogo o melhor time, para mim o Villarreal era inferior. Eu também voltaria mas no assim, ó, Leipzig. cara, como time. o meu A surpresa voto, do com Villarreal. todo respeito, meu voto é uma confusão. Porque o Leipzig também
Era um respeito. jogo só, mas chegou numa semifinal Sim, impactante sim. também. Mas aí também foi a Tá, semifinal, né, Xandão? Eu perdi Mas você pros vai dar um dois. votinho ali. Não, eu perdi pros dois, eu vou dar um voto Tá, pro Leipzig boa. de Mas, louvor. mas o Vídea Real também cai numa semifinal. Borussia de 2013 e Roma de 2018, senhores. Roma é de 18. Roma de 18, Roma, confronto geral? surpresa Roma. Surpresa. Roma de 18 em relação à E surpresa. pra E mim aí o Dortmund temos ganharam da Roma também. Villarreal Dortmund era muito mais e time, Roma né? na grande decisão do nosso mata-mata. Quem que foi a surpresa dos últimos 10 anos Bom, se da fosse Champions. esse confronto, a gente não transmitiria. Ia passar o filme do Adam Sandler. Não, tá doido, mano. E aí, Villarreal e Roma, o Ricardinho. Vídea Real. Vídea Real, porque Surpresa. assim. Não, cara, eu repito, ganhar do Bayern de Munique é assustador. Mas o Roma ganhou Sim, do Barcelona. mas eu acho mais Não, a difícil história da Roma você é muito maior do que o eliminar, Real, né? você eliminar Lembrando que não era aquele Bayern. o Barcelona escroto de hoje. Mas né? o Não, mas o já Bayern era o que não início, perde pra que daí ninguém, né? Perde pro Liverpool de 4-0, Tá. com medo daquela coisa. Talvez eu vou perder com os votos anterior dos ter meus eliminado queridos pela colegas, mas eu vou A dividir Roma Real. foi vice-campeã Villarreal. europeia em 84 Vai com o dividir Falcão. também? Sim, em Villarreal. casa e perdendo os pênaltis. Villarreal também, mas Villarreal e Roma. Eu iria de Roma. Ilha de Roma, mas 2-1, 2 a 1. então temos Villarreal. Villarreal, o nosso campeão no mata-mata de maior surpresa Villarreal. dos últimos 10 anos da Liga dos Campeões da Europa. Gostoso essa Só atividade. para lembrar, a realmente. Roma foi vice-campeã europeia para o Liverpool em 84. Em no Roma. Olímpico de Roma. Em Roma, Com perdendo os Falcão, pênaltis. Falcão e Cerezo. O Falcão jogou A no Roma- Grobelar, perdendo A os Roma pênaltis. foi ganhar um título agora, né? Sim, com o Mourinho. a Liga Conferência. Que é a terceira Isso. divisão, se a gente Isso, for colocar. né? exatamente.